uma maneira da gente criar um mecanismo muito interessante para a gente fazer o método Momentos é utilizar ou alguma planilha, ou o próprio Excel, né? Ou às vezes até uma planilha na mão mesmo, para a gente fazer o cálculo, né? De onde seria melhor colocar um centro de distribuição. Imagine que uma empresa vai atender 6 grandes centros: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Brasília e Curitiba. O custo de quilômetro por quilômetro rodado, né, está disposto já nessa planilha. 5 para Belo Horizonte, 7 para São Paulo, 8 para o Rio, 5 para Vitória, 4 para Brasília e 3 para Curitiba. Aí vocês vão me perguntar o porquê que esse custo está diferente, está com valores diferentes. Pode ser por quantidade maior de pedágios, estradas com pior conservação, que vai danificar, pode danificar ali pneus, né? Pode ser um maior consumo de combustível por ser estradas com aclives e declives maior, coisas desse tipo. Então, realmente o custo do quilômetro rodado vai variar, né? Isso a gente consegue através de médias, né, entre viagens, coisas desse tipo. Outra informação que eu tenho é a quantidade de viagens, né, para cada centro, né? Belo Horizonte, por exemplo, vai fazer 30 viagens, São Paulo 40 e assim por diante, tá? E aí a gente vai calcular agora a distância, né? A gente vai buscar no mapa a distância entre essas cidades. Então vamos achar as distâncias de Belo Horizonte primeiro. Belo Horizonte para São Paulo. Existem vários aplicativos. Eu vou utilizar aqui o Google Maps, que todo mundo tem acesso, né? Só para a gente ter uma ideia. Belo Horizonte a São Paulo, ele vai me dar uma distância aqui de 584 quilômetros, tá? Então é um trajeto aí de 584 quilômetros. O que a gente faz, né? A gente vai colocar na planilha aí a distância, 584 quilômetros. O que vai acontecer? São Paulo para Belo Horizonte também vai ser 584. Então a gente vai começar a preencher, tá? Segunda cidade, Rio. Qual que é a distância de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, né? Nós temos aqui uma distância de 441 quilômetros, né? Então a gente volta para a nossa planilha, 441, né? Belo Horizonte, Rio, 441, tá? 441. Próxima cidade seria Vitória, né? Qual que é a distância de Belo Horizonte, Vitória? A distância vai ser 515 quilômetros. Então a gente volta, né? Vamos colocar os 515. 515. Notem que aqui os valores já estão mudando porque eu já criei a forma, né? Eu vou passar para vocês daqui a pouco como que a gente vai chegar nesses valores. Belo Horizonte, Vitória, tá? Desculpa, Belo Horizonte agora vai ser a Brasília. Belo Horizonte, Brasília. A distância de Belo Horizonte, Brasília vai ser 733 quilômetros. Então a gente coloca aqui 733, vem aqui em Brasília e coloca 733 também. E por fim, Belo Horizonte, Curitiba. (978 quilômetros, tá? 978, tá? Agora a gente vai achar as distâncias de São Paulo, tá? Como eu já preenchi de Belo Horizonte, a primeira distância a gente vai colocar São Paulo, Rio de Janeiro.
né? Então a gente coloca São Paulo, Rio. Nós vamos ter uma distância de 446 quilômetros, 446, tá? São Paulo, Vitória. São Paulo, Vitória, nós vamos ter uma distância de 938 quilômetros. São Paulo, Brasília. A distância de São Paulo, Brasília, 1.005 quilômetros, tá? 1.005. E por fim, São Paulo, Curitiba. Nós vamos ter uma distância de 416 quilômetros. 416. Pronto. Próxima cidade que a gente vai calcular vai ser o Rio de Janeiro, tá? Então a gente já tem os valores aqui, né, referente a Belo Horizonte e São Paulo, né? A gente já vai começar em Vitória. Então, Rio de Janeiro, Vitória, nós vamos ter uma distância de 517 quilômetros, né? 517, eu venho aqui no Rio de Janeiro, 517, né? Rio, Brasília. Rio, Brasília vai dar uma distância de 1.116 quilômetros, tá? 1.116. E por fim, né, Rio, Curitiba. Eu vou ter uma distância de 842 quilômetros. 842. Agora, nós vamos calcular as distâncias de Vitória, né? Então, vai ser Vitória, Brasília. Distância de Vitória a Brasília vai dar 1.242 quilômetros. Então, 1.242, tá? Vitória, Curitiba, né? Vai dar, a gente vai calcular aqui, Curitiba, 1.345. Então, Vitória, Curitiba, 1.345. Agora, nós vamos calcular as distâncias de Brasília. Então, a única distância de Brasília que a gente não tem, deixa eu preencher aqui, 1.345, seria Brasília e Curitiba, né? Então, vamos lá. Brasília, Curitiba. Brasília, Curitiba, 1.388 quilômetros. 1.380, deixa eu conferir aqui, 1.388, isso mesmo. 1.388 quilômetros, 1.388 quilômetros. Nossa matriz já está totalmente preenchida, né, com todos os dados, tá? Esses dados, né, que estão com zero aqui, até colocar em negrito, o que significa, né? São Paulo para São Paulo, a distância é zero, né? Então não justifica. Então a gente vai colocar só o zero aqui, tá?
E como que eu vou calcular, né, esses valores? Porque o método momentos vai considerar, né, o melhor ponto para colocar um centro de distribuição, aquele que apresentar o menor custo, né? No nosso caso aqui, o menor custo veio de Brasília, tá? Mas como que eu cheguei nesses valores? Desculpa, menor custo aqui não foi Brasília, não. Menor custo foi Vitória, no Espírito Santo, né? 227.850, né? Como que a gente vai calcular, né? Vocês vão pegar o valor, né, de cada cidade, ó, Belo Horizonte, nesse caso aqui, 0, vezes o custo do quilômetro rodado, vezes a quantidade de viagens, mais o valor, a quantidade de quilômetros de São Paulo, vezes o custo do quilômetro rodado, vezes a quantidade, mais a quantidade de quilômetros do Rio, vezes o custo do quilômetro rodado, vezes a quantidade de viagem, mais a quilometragem até Vitória, que multiplica o custo do quilômetro rodado, que multiplica a quantidade de viagens, mais a distância até Brasília, que multiplica o custo do quilômetro rodado, a quantidade de viagens, e por fim, né, a distância até Curitiba, que multiplica o custo do quilômetro rodado e a quantidade de viagens. Se eu for utilizar o Excel, né, a fórmula ficaria assim, né, igual L10 mais, vezes R10 vezes S10 mais M10 vezes R10 vezes S10. Nota aqui que R10 e S10 vai aparecer em todas as operações, tá? O que a gente vai mudar aqui é só a primeira variável, que representa as cidades, tá? Se eu fizer isso na primeira, eu arrasto ela, né, entre as demais, a fórmula já está pronta, tá? Se eu fizer na mão, na calculadora, é só você ir preenchendo os valores. Então, pelo método momento, que vai considerar a distância entre as cidades, a melhor opção nesse exemplo seria instalar um centro de distribuição na cidade de Vitória, onde nós iríamos ter o menor custo de transporte, tá? É isso aí. Espero que tenha ficado claro, tá bom?